Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 8 ao dia 14 de fevereiro. E aqui a gente vai entrar numa semana de lua nova no signo de Aquário. Então a gente tem aí início a um novo ciclo, a gente tem uma grande abertura cósmica para a gente trazer essa energia para a nossa vida. Lembrando que tudo é uma questão de escolha, então nem todas as pessoas vão acessar essa energia, nem todas as pessoas vão estar prontas para ela no nível de consciência, digamos assim. Mas a gente tem essa opção, a gente que está aqui buscando, a gente que está aqui de certa forma abertos para essa energia, a gente pode usá-la a nosso favor, a gente pode sempre melhorar a nossa vida cada vez mais. Então, dentro desse ciclo, né, a gente vai ter aí uma abertura muito grande, a gente vai ter essa semana 6 planetas em Aquário, na energia dessa lua nova. E essa energia, a gente tem aqui 2 ciclos. A gente tem um ciclo menor, que é o de 28 dias da lua por todos os signos, até se encontrar com o sol novamente no signo seguinte. Então, mês passado, ela se encontrou com o sol em Capricórnio, aí ela continuou porque ela é mais rápida, o sol andou um pouquinho até Aquário e agora ela se encontra com ele em Aquário junto com mais outros 4 planetas. Então aqui a gente tem um enfoque muito grande, a gente tem como se fosse um holofote iluminando principalmente a área do nosso mapa em que a gente tem Aquário, ou iluminando questões na nossa vida que estão muito relacionadas ao que a gente precisa se desapegar para poder se abrir ao novo que está para chegar. O futuro está sendo criado a todo momento, mas nunca antes a gente esteve tão aberto e sendo convidado para se abrir, né? Quem não está tão aberto assim, para o futuro, para novos projetos, para uma nova energia que está chegando aqui na Terra. Então esse pequeno ciclo, né, vai acontecer agora e vai até o dia 13 de março, mas a gente tem na astrologia também um grande ciclo lunar, que é a questão, né, da lua nova em Aquário, tá muito ligado à lua cheia em Aquário que acontece em agosto, né, final de julho ou agosto, dependendo do ano, onde Sol em Leão e Lua em Aquário vão estar fazendo essa oposição e iluminando esses assuntos de Aquário que começaram nessa época. Então aqui a gente vai estar tendo abertura para um ciclo maior de 6 meses e tudo aquilo que a gente plantar agora, todas as intenções que a gente de certa forma colocar para o universo, jogar como uma ideia mental e também fazendo a nossa parte depois para manifestação, a gente pode se encolher nos próximos 6 meses. Da mesma forma, aquilo que a gente precisa soltar, desapegar, que a gente precisa deixar para lá, esse vai ser um período crucial também para a gente ter cada vez mais clareza, cada vez mais força também e coragem para fazer esse movimento, né? Não é à toa que a gente está sendo convidado a isso, não é à toa que a gente já está sentindo, só que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento e o seu movimento em direção à libertação, que é um tema muito forte dessa alunação também. Na segunda, a Lua vai estar o dia todo no signo de Capricórnio e ainda dentro da energia da Lua minguante, tá? Então pode ser uma segunda um pouquinho arrastada ainda, um pouquinho mais lenta, em que a gente tem aí alguns processos muito de finalização, mais do que de novos inícios. A energia ela não está tão assim aberta ainda para o novo. A gente pode estar, de certa forma, fechando um antigo ciclo, né? Fechando esse ciclo dos últimos 28 dias, principalmente da lunação capricorniana, né? Muitos assuntos aí podem voltar, ou dentro da gente, né? Muitas memórias, ou a gente acessar coisas que a gente veio vivendo nesse último mês, mas mais do que isso, aqui eu percebo que a gente está fechando um grande ciclo que começou lá em janeiro do ano passado, com toda essa movimentação em Capricórnio. Pode ser que se tiver alguma pontinha ainda que a gente não fechou, alguma coisa que não está bem amarrada, uma aresta que não foi aparada, a gente pode ter que voltar nisso, né? Isso vai ficar mais evidente para que a gente possa rever, finalizar e finalmente seguir em frente nesse novo ciclo que vai se apresentar.
É importante olhar aqui também o que tem se concretizado na sua vida, o que tem se materializado e como isso tem relação com o seu trabalho interno, com aquilo que você está vibrando, com aquilo que você mesmo está manifestando. A gente tem muita facilidade em aceitar as coisas positivas, né? Então, entender que se algo deu certo foi fruto do meu esforço, do meu trabalho, mas a gente tem muita dificuldade quando as coisas não saem como planejado, quando é algo bem desafiador, que aparentemente não tem nada a ver comigo, né? Vem de uma terceira pessoa ou vem de uma situação externa e a gente não entende que, no mínimo, a gente tá na mesma frequência, né? Inconscientemente a gente tá emanando muita coisa, então por isso é muito desafiador admitir mesmo, porque são questões que nem a gente tem consciência, mas se aquilo chega até nós é porque a gente tá com o campo aberto para isso, e isso é importante a gente perceber e fazer essa revisão, né, do que eu tenho manifestado, do que eu tenho atraído, do que eu tenho concretizado na minha vida, porque por mais que a gente renegue a matéria, a gente tá vivendo nela, a gente tá concretizando coisas o tempo todo, sendo que a gente tem consciência disso e acaba vivendo situações bastante positivas e elevadas, ou não, né? Então, mesmo as situações mais desafiadoras também tem muita relação com a nossa própria frequência, com aquilo que a gente está consciente ou inconscientemente vibrando. Então aqui é um chamado muito grande para a gente assumir a responsabilidade sobre isso, o ato de responder, e mais do que responder, né, porque o responder ele dá muito a ideia de reação, né, algo acontece e aí eu respondo. Eu acho que é muito mais no sentido de tornar-se consciente antes de, então eu vou mudar a minha frequência, então eu vou ser essa antena que sabe o que está captando, porque de alguma forma a gente está sendo antena na nossa vida, a gente está emanando, né? A gente é como se fosse um roteador de Wi-Fi, né? Emanando o sinal e atraindo, né, o que está na mesma ressonância. Então aqui a gente se torna realmente responsável, porque a gente começa a inverter o jogo e a gente começa a atrair aquilo que a gente realmente quer e merece viver na nossa vida. Todos somos merecedores, a gente precisa apenas se sentir como tal para começar a realmente manifestar a vida que a gente deseja. Na terça, a lua vai entrar em aquário só às 10h20 da noite, vai passar a quarta-feira o dia todo ali já se preparando para na quinta ela encontrar com o sol e todos os outros planetas em aquário e dar início a esse novo ciclo que vai ser bastante intenso por estar tendo ali um foco muito grande nessa energia de aquário. Vivendo esse movimento, né, em direção à era de aquário que a gente está vivendo, não dá mais para negar que a sociedade está mudando, a maneira que a gente está vivendo está mudando, a nossa vida está mudando, né, até muitas vezes fora do nosso controle, e a gente tem essa sensação muito de desamparo, talvez, muito de falta de controle, né, o que para as pessoas, né, eu acho que para a maioria dos humanos que tem essa questão do controle muito arraigada, para de certa forma se sentir seguro, se sentir amparado, né, a gente acaba se desestabilizando muito. Então nesse momento, né, depois de fechar tudo isso, depois de revisar, depois de aproveitar inclusive essa energia de Mercúrio retrógrado para repensar muita coisa, refletir muita coisa, mas não no sentido de ficar lá preso a isso, apenas entendendo o movimento que nos trouxe até aqui, a gente está sendo convidado a se abrir para o novo, a gente está sendo convidado a atrair o futuro que a gente quer viver. As coisas vão mudar querendo ou não, independentemente da nossa vontade. Tudo está cada vez mais acelerado, tudo está cada vez mais se direcionando para um posicionamento que às vezes depende muito do que a gente quer, do que a gente vibra, né? Como eu já falei bastante nesse vídeo de hoje, porque é esse o foco mesmo, tá? É essa energia que eu quero deixar bem clara aqui. E nesse sentido, a gente precisa começar a perceber que nós estamos criando um novo mundo, seja na nossa própria vida, então uma nova vida, seja no nível coletivo, social, né? O novo mundo, a nova era,
né? A era de Aquário que está muito ligada com essa energia aqui. Então observa o que acontece nessa semana, observa os direcionamentos que a sua vida tá tomando, que tipo de apegos você vem sendo confrontado, né? Que vem sendo colocado na sua vida para você perceber que velhas ideias, que velhos padrões, que velhas formas de ver e viver a vida, né? Estão sendo expostas para você perceber que não é mais assim, que dessa forma você vai continuar atraindo as mesmas situações e pessoas na sua vida. Tudo isso que está acontecendo é para o seu bem, é para o nosso bem, é para o bem de todos. Se a gente souber ver dessa forma, quanto maior o apego, maior vai ser o sofrimento nesse momento. Quanto maior a fluência, maior a confiança, né, que a gente está sendo guiado e conduzido, inclusive por uma parcela nossa mais sábia, né, pelo nosso eu superior, se você quiser pensar dessa forma, mais fácil vai ser sair dessa situação, né? E aqui situação não é necessariamente que todo mundo está vivendo uma situação ruim, mas existem sim desafios, né? Existem questões internas principalmente. Às vezes o mundo lá fora tá aparentemente normal, apesar de a gente saber que não, né? Mas eu digo no nosso âmbito pessoal, mas dentro da gente tá tendo muita movimentação, tá tendo muitas coisas remexendo para que a gente possa se encontrar de verdade aqui dentro. E isso é o mais importante nesse momento, focar em você mesmo, tá? Outra questão que Aquário traz muito forte é justamente essa questão do social, das redes, né? E eu acho que nesse momento que as coisas estão muito agitadas, muito aceleradas, eu até comentei na semana passada da minha decisão de sair do Instagram, eu gravei um vídeo falando mais sobre essa saída, dos motivos e as razões que me levaram a isso, vou deixar o link aqui para quem não assistiu. Eu acho que a gente precisa rever a nossa relação com as redes, a gente precisa rever a nossa relação com o social, com o coletivo. A gente precisa perceber o quanto a gente sim faz parte dele, mas o quanto também a gente usa às vezes de uma maneira muito distorcida, tá? Então, por exemplo, né, a gente usa a rede de uma maneira exagerada, de uma maneira dependente, né? Acaba virando uma codependência. E se eu falar para você, será que você consegue amanhã ficar o dia todo sem entrar em nenhuma rede social? Eu tenho certeza que você vai ter dificuldade, não só de responder, como principalmente de ficar sem. Então, perceber esse nível de apego, aqui a gente já percebe um pouco disso, né? Por que a gente precisa ficar tanto ali? Por que a gente precisa projetar tanto fora aquilo que a gente está vivendo dentro, né? Por que a gente não quer olhar, encarar a nossa vida ou simplesmente viver a nossa vida da melhor forma, buscando a felicidade genuína dentro da gente ou nas coisas que a gente tem ao nosso alcance, em vez de viver uma vida inalcançável, né? Viver a vida do outro, ou às vezes até a questão de mensagens. Eu sei que tem muita gente que busca, né, o Instagram principalmente para mensagens inspiradoras, mas em algum momento a gente precisa parar de ler tanto e partir para a prática. A gente precisa pegar aquela teoria toda, aquelas informações todas e começar a vivê-las na nossa vida, começar a colocá-las em prática, começar a ser essa pessoa, né? Não só quem lê essas mensagens, o que é completamente diferente. Por outro lado, a gente precisa começar a perceber que a gente tem muito a oferecer para o mundo, que a gente pode sim fazer a nossa parte. E às vezes, se você não tem condição nenhuma de ajudar financeiramente, de participar de uma ONG, né? Tenta ser uma pessoa melhor com os outros apenas, tenta trazer uma mensagem mais positiva, um elogio ao invés de uma crítica. Então, quando você pensar em criticar alguém, propõe uma solução para aquilo, né? Porque a crítica, ela vem de um desejo não atendido. E a gente precisa perceber isso e, em vez de atacar para a pessoa perceber que você está insatisfeito, já propõe aquilo que você sente falta, propõe aquilo que é importante para você dentro dessa relação. E, de uma maneira geral, tenta ser essa luz para o mundo, tenta ser essa velinha acesa que vai iluminar todos ao seu redor, porque de velhinha em velhinha um vai acendendo o outro e juntos a gente cria uma grande egrégora, um grande mar de luz dentro desse tempo e espaço aqui na Terra, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente se dispôs a sermos agentes da Era de Aquário, tá? Na sexta, a gente ainda tem a Lua entrando em Peixes, logo de madrugada já, então quando a gente acordar, a Lua já vai estar em Peixes e vai passar sábado o dia todo e domingo de manhã ali também.
Nesse momento, dentro do ciclo de lua nova aí, né, dentro de uma nova energia, vai ser muito importante a gente se alinhar com o nosso coração antes de partir fazendo as coisas, né? Então olha a ordem do ciclo, olha como ele se apresenta, né? Então eu me abro para o novo, eu acolho novas ideias, eu me alinho com uma energia mais elevada para atrair o futuro que eu quero de verdade, e depois eu preciso acessar em mim essa parte mais pura que vai me guiar. Quanto mais desconectados do nosso coração, da nossa verdade, daquilo que a gente sente dentro da gente mesmo, mais a gente se distancia de nós mesmos, mais a gente se perde e se sente perdidos. E aí a gente passa a buscar fora, né? O tempo todo, coisas, pessoas, situações, informações, para nos trazer esse preenchimento que só a gente pode ter, só a gente pode trazer, porque a falta de nós mesmos é a falta dessa essência que nos preenche, dessa essência verdadeira que nós somos, além desse corpo. E é com ela que a gente precisa se conectar nesse momento, é com ela que a gente precisa estreitar cada vez mais a relação para que as coisas possam não só ficar mais claras, não só fazer mais sentido, como realmente trazer essa sensação de completude no aqui e no agora. Porque enquanto a gente buscar isso fora, enquanto a gente buscar isso no futuro, em acontecimentos, né, em sucessos, entre aspas, de projetos que a gente projeta muito, né, que a gente espera muito, a gente vai acabar ficando preso nessa roda, nessa armadilha, nessa busca incessante. A vida, ela está acontecendo sempre no agora. Tudo que a gente precisa, toda a sensação de paz, felicidade, abundância, ela já está disponível pra gente aqui. E é com isso que a gente tem que se conectar, olhando para dentro, se conectando com a gente mesmo, percebendo que a gente já tem tudo isso à nossa disposição. A gente projeta a sensação em situações e pessoas, mas ela já existe enquanto sensação. E às vezes a gente não precisa de nada para acessar, apenas a nossa intenção, apenas o nosso silêncio e a nossa confiança na nossa própria força. Nesses 2 dias, principalmente, pode ser que a gente se sinta mais sensível, mais intuitivo, com essa vontade genuína de se conectar. É importante a gente buscar coisas que nos elevam, coisas que nos inspiram, coisas que nos fazem nos sentirmos bem e elevados, né? A nossa própria visão da espiritualidade, se conectar com o nosso espírito, com a gente mesmo, com quem a gente é de verdade. Então aproveitem esses 2 dias para se conectar mais consigo mesmos, de uma maneira que você escolha, né, que é melhor para você. Pode ser meditando, pode ser ficando mais na natureza, ficando em silêncio, fazendo algum tipo de arte, né, de expressão artística, como você sentir. No domingo, a gente ainda vai ter a lua entrando em Áries a partir da 1 da tarde, ali logo depois do almoço. Então vai ser importante nesse momento aí, finalzinho de domingo, a gente gastar energia, a gente talvez sair para dar uma volta, fazer algum tipo de exercício em casa mesmo, se não for possível, né, sair, mas a gente realmente canalizar toda essa energia que vai estar disponível para a gente começar a semana. Caso a gente não faça isso, principalmente quem já tem essa tendência, já tem muito fogo no mapa, pode ficar mais ansioso, mais irritado. Então é importante a gente ter consciência disso para não sair descontando em ninguém ou criando situações que depois a gente vai ter que resolver, né? Começando incêndios que depois a gente vai ter que apagar. Então por isso eu achei importante avisar. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta aqui, estresse. E ela é uma carta bem clara, né, bem explicativa aí. E eu acho que essa semana ela tá tentando nos alertar que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado para não cair nessa armadilha que a gente chama de estresse, né? Nessa sensação de insatisfação, de cobrança, de pressa, de irritação, que pode estar bem intensa essa semana, tá? A gente precisa começar a voltar para um espaço interno de calma, de quietude, de tranquilidade, que eu acho que a gente acessa muito através da nossa respiração.
Desde o ano passado, né, eu tava sentindo muita essa ansiedade, eu tava muito estressada também, né, e acaba virando muito para a questão da irritação, né, pessoas estressadas, elas têm aquele perfil, né, de estar sempre com pressa, sempre sem paciência, sempre irritados, né, porque na verdade o próprio corpo está reagindo, é aquela velha sensação de luta ou fuga, né, no nosso cérebro, então ele libera um monte de substâncias nocivas, né, de cortisol, de adrenalina, que são necessárias em algumas situações, como a gente vive numa vida moderna, não servem muito hoje em dia, né, elas em excesso podem causar justamente esses distúrbios que levam a vários desdobramentos aí nocivos pra gente, né. E aí eu fui buscar alguma outra forma, né, porque eu já medito, eu já me conecto, eu busco, mas eu percebia que o meu corpo ele estava viciado num padrão ali, né, que tinha muito a ver com eu estar sempre conectada, com eu estar sempre me cobrando, com eu estar trabalhando bastante. Então foi importante perceber esse movimento que me trouxe inclusive para essa desaceleração esse ano, né, foi uma escolha minha, preferi uma vida mais tranquila, né, que não me trouxesse tanto essas situações que me tendessem ao estresse, que me trouxessem, né, essa tendência a estar sempre estressada. E aí nesse momento eu descobri, né, uma técnica de respiração que eu vou deixar aqui embaixo, né, a pessoa que faz, enfim, né, e eu vou deixar aqui um vídeo para quem sentir, porque eu percebi que me ajudou bastante. Então se conectar com o seu corpo, se conectar com o ritmo da sua respiração pode ajudar bastante nesse momento, porque é uma questão química do nosso cérebro, a gente precisa trabalhar essa energia dentro da gente, a gente precisa sair da mente que fica ali o tempo todo contando historinhas, né, igual esses macaquinhos ali, o tempo todo pulando de galho em galho, que são os nossos pensamentos viciados, e a gente precisa se conectar, se ancorar com a gente mesmo. Eu acho que a respiração é uma forma muito positiva. E aí, para complementar, né, como saiu uma carta assim que talvez não foi tão interessante, né, a gente assusta no primeiro momento, como eu já disse, eu não vejo como de uma maneira determinista, né, que você vai ficar estressado, que o estresse vai bater a sua porta, não, pelo contrário, mas para a gente justamente tomar mais cuidado, dar um passo atrás, perceber esses movimentos na semana, né, que começa aí. E a outra cartinha que eu tirei para nos ajudar, né, a integrar essa energia foi justamente a carta da integração, a carta da temperança no tarot tradicional, que fala dessa questão do equilíbrio emocional, do equilíbrio dentro da gente, das nossas emoções, para que a gente possa dar vazão àquilo que a gente sente, sem ficar engolindo tanto também e explodindo na hora errada. Eu acho que esses mecanismos também ajudam muito a gente a se sentir estressado, sobrecarregado, não compreendido, né? Então que essa semana a gente possa encontrar o nosso centro, integrando todas as nossas partes, aceitando que a gente é humano, que a gente fica cansado, que a gente fica estressado, que a gente tem medo, que a gente também precisa de um tempo pra gente mesmo, tá? Que a gente não é máquina, que a gente não é robô. E eu acho que essa conexão toda com as redes, com a internet, né, com os aparelhos eletrônicos em geral, acabam fazendo a gente se esquecer um pouco disso, sabe? É entrar num ritmo que não é natural, que não é o nosso ritmo interno. Então observa, e eu espero de verdade que essa semana você consiga perceber esses movimentos a partir de tudo que eu trouxe aqui. Então é isso. Para ajudar você essa semana, né, se você quiser se conectar com a energia da lua nova, eu vou deixar uma meditação. Eu recomendo bastante, né, sempre na lua nova, fazer uma lista de intenções, rever os suas metas, suas intenções, enfim, né. E se você quiser, né, depois de fazer sua lista de intenções, ter essa meditação à disposição para te auxiliar nesse projeto, nesse intento aí, eu acho que vai ser bastante positivo. Eu quero também fazer um outro convite, que nesse sábado, no dia 13 de fevereiro, eu vou fazer mais uma aula lá da Escola Multidimensional, mais um workshop. E esse workshop tá bem especial, porque eu vou ensinar quem estiver comigo lá a analisar, a observar, a identificar as vidas paralelas no seu mapa astral.
Então a gente vai olhar para o seu mapa astral, mesmo quem não sabe nada de astrologia vai conseguir entender, porque eu vou focar só nessa questão, eu vou ensinar realmente você a identificar suas vidas paralelas no seu mapa astral e perceber como que elas estão impactando a sua vida hoje. E aí no final a gente vai fazer uma cura, né, uma meditação, um trabalho energético para a gente poder alinhar essas duas realidades, para a gente fazer com que isso não interfira tanto mais no nosso campo, na nossa energia, ou pelo contrário, para que isso se alinhe de uma maneira positiva na nossa vida, dependendo do que estiver sendo visto ali, porque nem sempre a gente vai estar conectado com uma vida paralela necessariamente negativa. Às vezes é uma energia positiva que a gente está acessando também. Então, se for negativa, a gente corta, a gente tira, né, esse bloqueio, essa conexão com essa vida que está afetando, talvez até alguma questão que você está vivendo, mas também se for algo positivo, a gente deixa, a gente fortalece, a gente se abre para que isso possa nos auxiliar cada vez mais. Então eu acho que vai ser muito interessante, estou bem empolgada para trazer esse conteúdo que eu nunca falei antes, é realmente algo novo que eu vou falar, que eu estou preparando com todo carinho. Então eu convido você que queira estar comigo lá, vou deixar o link aqui para quem sentir. Eu desejo para você uma linda semana, um novo ciclo maravilhoso, cheio de novas aberturas e percepções sobre o futuro que você não só deseja, como você merece viver a partir de agora. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar um like para eu saber que você gostou, para eu saber que faz sentido eu continuar falando aqui com vocês. E também se inscreve no meu canal para continuar recebendo o meu conteúdo e fazendo parte dessa egrégora de caminhantes do despertar. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!